Queridos amados irmãos, abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Poder tomar seus assentos e dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória Glória a Deus. Glória. Queridos e amados irmãos, Glória. vemos aqui na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele se depara com uma igreja, e essa igreja era a igreja que estava, a igreja primitiva judaica cristã, que estava na cidade da Galácia. E os irmãos que moravam nessa cidade eram chamados os irmãos Gálatas. Quem morava, amados irmãos, em Éfeso, era chamado os irmãos Efésios. Irmãos, e o apóstolo Paulo, que estava nessa cidade, ele estava trabalhando para o Senhor, cuidando dessas ovelhas, cuidando desse rebanho. E o apóstolo Paulo, ele deparou-se com uma igreja que tinha muitos irmãos que ainda eram pecaminosos. Esses irmãos que ainda eram pecaminosos, ou melhor, que eram pecaminosos, esses irmãos tinham perdido o primeiro amor. Por isso estavam cada vez mais longe do nosso Deus. Você pode notar um irmão quando ele está longe do Senhor. Às vezes, aquele irmão, aquela irmã está longe de Deus, mas não adultera, não se prostitui, não fornica, compra e paga, é um irmão, uma irmã até decente nas vestes, decente no andar, decente no falar, porque tem um bom caráter, porque tem um certo temor do Senhor. Mas o que está faltando? O que está faltando é uma vida de profundo amor com Deus na intimidade, porque faz muito tempo que já não mais mergulha no jejum, na oração, e está cada vez mais se distraindo com as coisas dessa vida. Deus olha, já não vê mais aquele irmão, aquela irmã orando. Já não vê mais aquele irmão, aquela irmã mergulhando na Sagrada Escritura. Já não vê mais aquele irmão, aquela irmã sentindo falta dos cultos. Aquele irmão, aquela irmã já não sente mais aquela alegria quando vai dando 4, 5 da tarde. Oh, meu Deus, já quando acorda cedo, Senhor, hoje tem culto, vai dando 3, 4, 5 da tarde. Meu Deus, quero estar lá. Glória a Deus. Já não sente mais. Acostuma a não ir mais nos cultos. Acostuma até não mais participar de uma live. Quando der eu assisto e vai distanciando.
Aí começa a adotar costumes pessoais, costumes próprios. Eu, ninguém manda de mim, eu vou na igreja quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero. A Bíblia já está dentro de mim, já conheço tudo, já li a Bíblia 3, 4 vezes. Começa a criar uma filosofia própria, não é nem mais opinião, piorou. Passa de opinião, vai para a filosofia própria, cria uma ideia própria. Eu sirvo a Deus, meu pastor é Jesus, né? Meu pastor é Jesus, e começa a criar um vínculo consigo próprio. Eu faço, eu consigo, é eu, mas eu, é tudo eu. E você vê que é tão real isso, amados irmãos, que eu preguei isso mais de 1000 vezes, essa passagem bíblica. Você vai vendo que quando chega no verso 19, vai falando sobre alguns itens das obras da carne, que são, e sobre esse eu, vai falando aqui, ó, a pessoa, ela é contenda. A pessoa, ela, o que é contenda? Não existe contenda sem soberba. A pessoa, ela cria uma soberba, aquela autoconfiança, aquela auto propriedade dela mesma, sabe? Ela fica, ela é mais ela. Já viu pessoa assim? Ela e mais ela, e ela faz, e ela porque ela, porque ela, porque ela. E cadê Jesus? Né? Então, aí esse tipo de pessoa, ele fica sem querer, fica contendeiro. Porque todo contendeiro é soberbo. E o pecado que Deus, lá em Provérbio, que Deus mais abomina é o quê? Aquela pessoa que semeia contenda. Às vezes a pessoa não semeia contenda falando, ela semeia aqui dentro. Ela vai julgando. Porque aquela pessoa não tem juízo, aquela pessoa não presta, porque aquela pessoa não sei o quê, porque aquilo lá não sei o quê. Ela não vive mais para levantar quem está caído ou quem não sabe viver. Ela vive para julgar. Por quê? Porque ela e mais ela. Hitler ficou assim. Hitler nasceu assim? Eu acredito que não. Mas se tornou aquele opinião própria, filosofia própria. Chegou a um ponto que ele não tinha mais consciência. Quando o presidente da Alemanha falou com ele sobre a consciência para com os alemãos, assim que ele se tornou chanceler, ele forçou isso, né? Porque o presidente da Alemanha não queria isso. Então ele forçou isso. E quando o presidente da Alemanha, homem sensato, homem do bem, disse sobre a consciência para com os alemãos, ele disse: consciência, isso é coisa de judeu. Então, quando você vive na consciência que Paulo falou sobre a mente de Cristo, que é uma consciência junto com Deus, então quando a pessoa ela vive essa consciência, ela vive o quê? A moralidade de Deus. Ela vive a moralidade de Deus, que aí já entra a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos. A pessoa ela vive para Deus e para o próximo, né? E os judeus, nos tempos de Jesus, estavam perdendo isso. Por quê? Porque Jesus, vendo tudo que estava acontecendo, que Deus tudo vê, e ele fez ele fez aquela declaração sobre o que estava acontecendo, citando ali um fato verdadeiro, que tinha um homem espancado pelos ladrões, pelos salteadores criminosos, um homem espancado, ia passando ali um sacerdote, viu, passou de largo e foi. Quer dizer, evitou. Né? É aquele tipo de pessoa, né, que vive ela e mais ela. O próximo que se lasca. Não mandei estar ali aquela hora. Eu não sou pai, não sou responsável de ninguém. Como Caim na sua soberba, matou seu irmão e disse para Deus. Deus pergunta: Caim, cadê seu irmão Abel? Deus sabia, não sabia? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Guardião do meu irmão? Ali, depois ia descendo, ia passando um levita, um cantor,
um cuidador do templo sagrado de Salomão. Porque nesse período fizeram do templo de Salomão que Herodes levantou, o segundo templo, né? Fizeram o quê? Um templo idolatria. Um lugar para manifestar todo o orgulho. Deus não quer um templo para a gente ser orgulhoso, que ainda hoje é pior do que antes, talvez. Deus quer um lugar para adoração a Ele, um lugar para amor, para que haja uma comunidade amorosa. Tanto é que olha o que Jesus fez, Ele criou ali um sistema religioso puro, santo e verdadeiro, uma comunidade cristã, formou um novo povo. Isso estava escrito nos profetas Jeremias, Ezequiel, entre outros. O Senhor Jesus criou um novo povo. Tirou o templo de Salomão de lado, o templo da idolatria, e fez o povo de cada um o seu templo. E a comunidade cristã não tinha templo de Salomão para se preocupar em estar lá. Ali viviam reunidos de casa em casa. Não que eles não desejavam estar no templo, mas tiraram os olhos do orgulho e colocou os olhos no amor ao próximo. Afetividade, solidariedade. Tanto é que Ananias e Safira ainda tinha uma malignidade dentro deles. Em vez de pegar uma parte de uma herdade que tinha vendido, entre tantas que eles tinham, e pegar o dinheiro e dar para os apóstolos administrar para fazer a caridade, ainda pegaram uma parte e mentiram, e caíram mortos, né? Irmãos, então nós vemos que aí ia passando quem? Um samaritano. Quem era o samaritano, gente? Que tinha contenda. O povo samaritano era um povo de Deus antigamente. Depois, com o tempo, houve uma divisão e ficaram para um lado e os judeus israelitas para o outro, né? Mas ali os samaritanos um dia também foram um povo que ia no templo adorar e tudo. Jesus quis salvar os samaritanos. Jesus Cristo ele conseguiu começar um processo de salvação com a mulher samaritana. E aquilo se estendeu e que tentaram ao longo do tempo matar esse projeto de Jesus, lá no Poço de Jacó, que lá na frente Deus usa quem? O evangelista Filipe, que Deus ele pregou para o eunuco, foi transladado pelo Espírito Santo em Samaria e ganhou toda a cidade. Mas por que ele ganhou assim tão rápido? Porque tinha uma semente que Jesus plantou no Poço de Jacó, para aquela mulher samaritana. Então, amados irmãos, aí ia descendo um bom samaritano. Mas por que Jesus cita o samaritano? Porque os samaritanos para os judeus não tinham salvação. Olha o orgulho que faz a gente pensar que ninguém mais tem salvação. Quando na verdade a gente, igual eu preguei hoje, fica preocupado. Preguei na live, se não me engano, hoje. Fica preocupado com meia dúzia de pessoas ali batendo anos e anos. Pessoas que não querem nada com Deus, aí a gente acaba se abatendo, perdendo aquela confiança de que alguém vai se arrepender. E na verdade Deus manda a gente levar a boa semente. Você vê que a pessoa rejeita de alguma forma, a gente sacudir o pó do nosso pé e partir para o outro lado. O tempo que a gente perde com meia dúzia de pessoas em 4, 5 anos, né, que nós perdemos, a gente poderia ter ganhado 30, 40, 50 pessoas. Então, amados irmãos, aí Jesus pega o bom samaritano e mostra. Aí Jesus, ele reforça isso, está lá na Bíblia, quando Jesus censura os escribas e os fariseus, dizendo, fariseu, não é pecado ser fariseu, eu sou um fariseu. Fariseu, você é um fariseu. Aquele que tem a lei de Deus no coração, os mandamentos de Deus, tem amor na palavra de Deus, tem conhecimento da Sagrada Escritura, é um fariseu, é uma pessoa dotada de conhecimento de Deus.
Agora, Jesus, ele fala fariseus hipócritas, aí é um problema. Bom, então, aí você vê que Jesus, o que, que ele pega ali? Ele reforça lá naquela parte que Jesus censura os escribas e fariseus. Como assim, pastor? Lembra que Jesus falou para os fariseus, hipócritas, que eles não tinham, eles não estavam assim, tipo, no reino de Deus de verdade. Estavam na porta do reino dos céus. Eles não entravam, olha só. Quando não entra é porque não é salvo, porque não faz parte do reino. E também fica impedindo os outros entrar. Então, Jesus está dizendo, vocês se acham o povo privilegiado pelo meu Pai, os filhos do Eterno, do grande Rei da Glória. Só que vocês não estão salvos. Pensa que está salvo, mas não está. Vocês têm tanto conhecimento, só que nem com o dedo vocês querem mover o que vocês põem sobre o ombro dos homens. E piorou, fardo pesado, que Deus nem colocou. Eles colocavam um fardo pesado sobre a guarda do sábado. Colocavam um fardo pesado sobre tanta coisa. Rituais sagrados e tanta coisa. Eles mesmos não faziam nada. Né? Aí que Jesus, agora pega o paralelo. Jesus está falando que esses judeus, não todos, mas a grande maioria, não estavam no centro da vontade de Deus. Do outro lado, e eles condenando os samaritanos, que todo mundo ali era podre, imundo, e ia para o lago de fogo. Não tinha chance, quero dizer. O que eles diziam. Por isso tinha também, por um motivo histórico, eles tinham inimizade com os samaritanos. Em vez de quebrar essa inimizade e começar a puxar os samaritanos para o amor de Deus, para a verdade de Deus, eles ficavam contendendo. Ficavam ali contendendo, mesmo no silêncio. O que acontece? Aí Jesus fala, aqueles a quem vocês acham que não tem nada do meu Pai, tem amor, e vocês não têm. Esse vai descendo e acode o que foi espancado pelos salteadores, e cuidou dele, do seu próprio bolso. Cuidou. A hora que viu que ele ficou bom, pagou ali pro dono da hospedaria. O homem estava bem, podia voltar à vida normal. Agora tudo bem, agora termina o meu cuidado com você. Não adianta a gente começar um cuidado com alguém, com as ovelhas, e a gente também não ia até o fim. Precisamos pegar aquele conselho que Deus disse para Daniel, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Você começou o seu ministério de louvor, minhas irmãs? Vai até o fim. Nós começamos o ministério da palavra, vamos até o fim. Começamos um pleito, começamos um propósito do reino, vamos até o fim. Não é meia dúzia de pessoas que nos fez mal ao longo dos anos, que vai tirar a nossa confiança, a nossa fé de que ainda há pessoas, muitas ainda, que vão se converter de verdade. Então, amados, então você vê que as obras da carne é complicado. Se a gente tomar cuidado, a gente deixa de ser espiritual e se torna carnal. Aí aqui no verso 24, Paulo fala o seguinte, que os que são de Cristo crucificaram, mataram a sua carne com as suas paixões mundanas e concupiscências. Concupiscência, a gente vai entender aqui no texto o seguinte, que é a vontade pecaminosa da carne. Então, quem é de Cristo não pode viver mais como vivia antigamente, antes serpente. Não pode mais viver do nosso jeito. Temos que viver do jeito de Deus. E como que vamos saber o jeito de Deus? Aí que eu sempre falo, a igreja de Deus tem que ter ensinamento. Para a gente saber o que pode e o que não pode. Até onde a gente pode ir. Porque Paulo também diz
todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas como que vamos saber o que é lícito e o que também não convém? Quando parece que é lícito, mas não é. Aí a gente vai conhecendo o problema maior. Qual é o problema maior? Não é o demônio nos tentando. Não, não. O problema maior é a nossa teimosia, o nosso orgulho, que às vezes a gente carrega por um tempo, desde uma certa idade para cá, que a gente ainda não venceu. Você pode ver que na maioria da maioria das passagens bíblicas, irmãos, podemos ver que levou muito tempo para que Cristo fosse formado em muitas pessoas. E o piorou que muitos começou a formação de Cristo na pessoa. Como assim, pastor? A formação de Cristo na pessoa é quando a pessoa ela entra para o reino de Cristo, ela entende o seguinte: eu preciso chegar no, como diz o Senhor nas pregações, preciso chegar no ponto. É um termo que o Senhor usa, que Paulo fala, precisamos chegar a ficar bem idêntico com Jesus. É isso que Paulo fala, até que Cristo seja formado em vós. Isso leva tempo. Agora, como que ele vai ser formado em nós, que começou uma formação de Cristo? É a mesma coisa uma mulher grávida. Chega nos 3, 4, 5 meses, ela vai lá e aborta a criança. Não deixou ver a formação? Ela está com a criança, vou matar a minha própria criança. Porque o pecado mata, não é? O salário do pecado não é a morte. A pessoa está começando a chegar, ó, eu estou cada vez mais parecido com Jesus. Estou em processo de formação aqui dentro. Está cada vez mais morrendo a velha criatura e vivendo a nova criatura. Aí chega numa hora que agora que está quase lá. Pronto. Foi a perder. Como disse Paulo para os irmãos de Gálatas também, os Gálatas. Vocês começaram no Espírito e agora acabaram na carne. Perderam o foco. Né? Não há mais esforço, não há mais amor, não há mais santidade, não há mais perseverança. Está deixando agora a se perder. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte, o senhor sempre cita isso, né? O que está escrito na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, né, pastor? Pastor, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tanto é que a Bíblia deixa bem claro, quem crer e for batizado já é salvo ou será salvo? Será salvo. Se perseverar até o fim. E para chegar até lá, seremos crucificados de ponta cabeça. Seremos chicoteados. Seremos espancados. Seremos... Nossa! Vão bater com a gente com um chicote com azurraque. Ponta de carneiro, de osso de carneiro. Vai bater assim, ó, ponta de ferro, vai bater, vai cravar e vai puxar, vai arrancar pedaço. Só que a gente gemendo, tremendo de dor, com febre, vai precisar olhar para o céu e confiar em Deus. Respirou fundo? Forte, né? É. Tem hora que a gente está consolando alguém, mas alguém está batendo em nossas costas. Entendeu? Tem hora que a gente está confortando alguém por Deus, estamos levando lambada pelas costas. Entendeu? Tem hora que a gente tá comendo junto com alguém, essa pessoa que comeu junto com alguém, pegou no pão junto com a gente, vai trair a gente logo depois. Como fizeram com Jesus. E aquele que comeu a nossa mesa conosco vai trair. E aquele a quem menos esperamos vai nos acudir por Deus. Olha você ver, nos tempos de Davi. Davi fugiu do próprio rei, irmão pela linhagem de Israel ali, o mesmo povo.
o seu próprio rei Saul. Vemos que Davi fugiu, se refugiando com os inimigos. Lá o rei dos filisteus, Aquis. E o homem pegou amor nele e falou para ele: olha, eu confio em você como um anjo do Senhor. Começou a ter ele como um filho. Você está entendendo? A quem menos a gente espera, acorde a gente. E aqueles que a gente pensa, esse vai estar do meu lado, esse é meu amigo, vai trair. Igual Judas, que era tesoureiro de Jesus, cuidava do tesouro do Senhor, das ofertas. Para que serviam aquelas ofertas, amados? Para acudir Jesus com os irmãos apóstolos. Muitos que podiam abençoar Jesus não abençoavam o ministério dele, com ofertas de amor, sustento pastoral e tudo. Aí teve algumas mulheres ricas lá, que foram lá e com seus bens acudiram Jesus, com seus apóstolos. Não faltou nada. As ofertas que Jesus recolhia eram para o seu sustento, porque ele era o quê? Rabi. Como nos dias de hoje. O povo abençoa o pastor. É bíblico. Então, se a gente olhar as coisas espirituais com um olhar carnal, uma visão carnal, a gente vai machucar quem está no reino. Porque aqueles que se dão na carne não podem agradar a Deus, disse Paulo. Por quê? Porque vai agir de forma violenta, de forma maliciosa, de forma maligna. É por isso que a Bíblia diz, que o pastor Rodrigo também citou várias vezes, que para a gente discernir o reino de Deus é pelo modo espiritual. Porque Paulo disse, aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. E as coisas de Deus se compreendem espiritualmente, né? Porque é coisas profundas do Espírito Santo. Então a gente, às vezes, alguém que é carnal, de repente analisa de uma forma, mas quem é espiritual a gente enxerga o que é. Quem é e o que é também. Porque tem pessoa que parece que é e não é. Como disse Paulo, nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que disse Jesus, nem todos que diz Senhor, Senhor, faz sua vontade. Nem todos que expulsam demônio, falam em línguas, prega a palavra, profetiza, etc. Nem todos são por Deus. Nem todos que glorificam a Deus e falam, meu Senhor, é de Deus. O Senhor fala, como chama Senhor se não faz o que eu mando? Então é muito fácil a pessoa ter um título de cristão. Mas quero viver a palavra. Nem eu quero ver, Deus quer ver, né? Então, amados irmãos, o crente precisa crucificar, precisa matar, né, o seu velho homem e assim se tornar aquela nova criatura. E a nova criatura, ela ama, ela respeita, ela vive realmente parecido com Jesus. Glória a Deus. E matando a velha criatura, mata aquelas paixões malignas, aqueles costumes mundanos, sentimento mundano, perverso, porque tudo que é mundano, tudo que é pecado, é tudo aquilo que Deus olha e fala, eu tenho nojo. Porque pecado é transgressão da lei de Deus. Então precisamos viver o amor de Deus. O amor de Deus é a condição de obedecer a palavra e ter comunhão com os irmãos da mesma fé. E aqueles que não têm a mesma fé, tentar ajudar a sair do pecado e vir realmente para a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados irmãos, é o que eu deixo para vocês para finalizar com chave de ouro essa mensagem. É aquilo que Jesus Cristo falou.
que nós que nascemos de novo, da água do Espírito, o que Jesus, acerca do mesmo assunto, né? E propósito que Jesus falou para Nicodemos, o novo nascimento, nós que provamos o novo nascimento, temos que viver aquilo que Jesus falou. Falou para o Pai na sua oração sacerdotal em João 17, Evangelho de João 17, capítulo 17, quando Jesus fala: Pai, eles não são do mundo do pecado, do horror, da falsidade, da mentira, das coisas imorais, perversas. Não, eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Que mundo é esse? É o mundo de Satã, que tem terror, horror, homicídio, lesbianismo, que é o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, tudo aquilo que Deus falou lá, né? Através de Paulo em Romanos 1, que Deus já entregou esse povo às suas vontades. Varão com varão, mulher com mulher, paixões infames, uso contrário à sua natureza. Então Deus já entregou ao ser humano a perversidade. A Bíblia diz que Deus já deixou tudo preparado, até o ímpio para o dia da condenação. Ou seja, quem quiser ir para esse caminho do desprezo à palavra de Deus, é o que Jesus falou. Aquele que está sujo, que se suje mais ainda. Mas aquele que é santo, que seja santificado mais ainda. Então nós temos que voltar nossos olhos para Deus mais do que antes. Mais do que desde o primeiro dia que aceitamos essa fé. Glória a Deus. Temos que voltar mais para Deus. Por quê? Porque os dias vão passando. E nós não podemos se perder. Porque é muito mais fácil se perder do que depois voltar. É muito mais fácil se perder na oração. É muito mais fácil do que para depois querer voltar. É muito difícil a pessoa chegar a um nível de santidade. Porque o diabo luta noite e dia. É uma luta para jejuar, é uma luta para orar, é uma luta para tudo. Depois que você pega a força de Deus ali e começa a engrenar, essa engrenagem de Deus, aí vai se tornando mais fácil, porque você agora está forte, no espírito a carne enfraqueceu, mediante ao pecado, os desejos, a tentação. Então, irmãos, não vamos perder aquilo que temos ganho, para que venhamos a receber o inteiro galardão de Deus. Amém? Irmãos, hoje foi um culto que Deus trouxe para nós, doutrinário, ensinamento sobre a santidade. Temos que saber separar dia a dia o santo do profano em tudo. Que em tudo que você vai fazer tem o santo e o profano. Então tem que se separar todo dia, saber separar, não perder a visão, para que venhamos a permanecer na fé. Para que quando Jesus vier, essa palavra que eu vou dizer agora, que está escrita na Bíblia, não venha servir para nós. Quando Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, ou seja, vier na sua segunda vinda, voltar, né? Porventura achará fé na terra? Então fica esse término da mensagem com uma pergunta. Quando ele vier, ele vai achar fé em nós? A fé é fidelidade, confiança. Onde há fidelidade e confiança, há visão. E lá em Efésios, capítulo 1, lá fala sobre a visão. Os olhos iluminados. Os olhos iluminados. E esses olhos, não é os olhos carnais, é a visão espiritual. Quanto mais o azeite fica menos, quanto menos azeite na botija, espiritualmente falando, lembrando lá das virgens, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, quanto menos azeite, menos visão. Quanto mais azeite que aponta para o Espírito Santo, mais visão. O azeite é para fazer a lamparina clarear. Como a gasolina da minha moto é para eu poder andar com ela, funcionar. O crente, a condução sem combustível, ela não anda. Sem óleo também não vai, trava o motor, também não anda. Então o crente precisa ter o combustível de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Para nós poder funcionar no mundo físico e espiritual vencendo o diabo.
Porque é uma luta contra o diabo, irmãos, até no mundo físico. Porque o bicho trabalha em tudo quanto é forma e tudo quanto é lado. Então precisamos ter poder. Glória a Deus. O combustível da minha moto e o óleo do motor dá poder de eu andar com ela. Agora, se faltar isso, eu não tenho poder de andar com ela. Vou ter só ela aí, ó. Vou olhar, vou ter ela. Mas não vou ter como andar com ela. Se Deus olhar para nós, não ver em nós uma vida de oração, de jejum, de consagração, Ele vai olhar e vai dizer, olha que filho lindo, filha linda que eu tenho. Mas só que não tem mais como andar. Caminhar na oração, no jejum, na consagração, no evangelismo, no louvor, na pregação, na propagação do evangelho. Não tem mais como caminhar, dando fruto, trazendo almas para minha casa. Então tudo depende da presença de Deus. Olha o tema da campanha. A descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é muito forte. Não é apenas um título. Isso é realidade, isso é visível. É palpável e notável quando existe. Glória. E quando existe em nós. Deus existe. Nós sendo criado por Deus ou não, Ele existe. A gente antes de nascer ele já existia. Deus conosco, ou sem nós, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, agora, Deus existe, mas precisa existir em nós. Ele tem poder, mas o poder dele precisa estar em nós. Então, para nós poder funcionar. Amém? Amém. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Que Glória. fiquem com essa revelação. Está gravado aqui, depois vou postar para vocês ouvir. E para muita gente ouvir. Que culto maravilhoso, né? Que revelação do alto. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos bater palma para agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus.